Mal Caetano lançou um novo disco e já começaram a aparecer um monte de pedidos para que eu emitisse a minha opinião a respeito desse álbum. Então, esse vídeo é a respeito do que eu ouvi e as minhas opiniões a respeito do disco chamado Meu Coco. Presta atenção. A cachaça única é a melhor cachaça que eu já tomei na minha vida. É uma bebida de gente grande, super refinada, envelhecida em 4 tipos de madeira, inclusive uma delas é o Carvalho do Tennessee, a mesma usada no Bourbon que eu deixei de tomar para substituir pela cachaça. Clica no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter 20% de desconto. Então não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, mal o Caetano Veloso soltou um novo disco, e já um monte de gente começou a mandar mensagens para mim, postagens, dizendo, pô, qual é a tua opinião a respeito do disco do Caetano, blá blá blá, aquela coisa toda. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Ouvi o disco, ainda não tenho o disco físico, né? Mas eu ouvi aí nos serviços de streaming da vida. E eu trago aqui a minha opinião a respeito desse álbum, batizado como Meu Coco. Antes, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui desse grande astro da música brasileira, né? Bom, o negócio é o seguinte, desde que o Caetano Veloso, ele resolveu se cercar de músicos jovens a partir desse disco aqui, ó, que eu gosto bastante, que é o C de 2006. Desde essa época ele vinha reunindo um repertório muito coeso, tanto nos discos a partir desse disco, como nos shows, né? Antes da pandemia, evidentemente. E o Caetano estava há 9 anos sem gravar um disco novo de inéditas, porque o último tinha sido esse aqui, ó, o Abraçaço, tá? Disco também que eu gosto bastante. Foi aí então que, acho que foi em setembro, se não me falha a memória, o Caetano lançou uma música nova, chamada Anjos Tronchos, inclusive com uma letra criticando abertamente o tal do Vale do Silício, né, onde tem todas aquelas empresas, as novas startups americanas, aquela coisa toda. Você já sabe muito, você já conhece muito bem. E ele soltou essa canção como uma prévia do disco. E eu confesso que eu gostei dessa música. Essa canção, ela funcionou como um sinal, vamos dizer assim, de que ele continuaria a abordar o seu som por um viés, podemos dizer assim, roqueiro, como ele vinha fazendo nesses discos anteriores que eu mostrei para você agora. Inclusive essa música, ela tem, o fio condutor dela é a guitarra, inclusive uma guitarra que tem uma, para mim, muito nítida influência do Robert Fripp, do King Crimson. E essa guitarra é que serve de condutor, de fio condutor para a música toda. Só que essa canção, cara, ela foi uma isca muito boa para chamar a atenção para um álbum que hoje eu posso afirmar para você que trafega em várias direções diferentes. O disco ele tem uma estrutura que não é muito fácil de você decifrar, vamos dizer assim. E isso, pelo menos na minha concepção, vem do fato de que ele gravou esse disco inteiro num estúdio montado na casa dele, lá no Rio de Janeiro. E ele mesmo produziu o disco, juntamente com um outro músico jovem, que é o Lucas Nunes, que é de uma banda chamada Dônica, lá do Rio de Janeiro.
E esse fato dele ter gravado num estúdio dentro da casa dele me dá a sensação de que ele teve mais liberdade do que usual para experimentar assim, arranjos que fogem um pouco dos padrões que estabelecidos inclusive por ele mesmo nos discos anteriores. Então nas 12 canções do Meu Coco, que é o título do novo disco, o Caetano ele retomou para si 2 canções que ele tinha dado para outras cantoras. No caso, para Maria Bethânia, que ele deu uma canção chamada Noite de Cristal, que ela incluiu num disco chamado Maria, de 1988. E inclusive, nessa gravação do Caetano, agora, soa muito melhor do que a versão da Bethânia. Porque inclusive a canção ela tem um arranjo de cordas belíssimo, né? E tem uma... Como é que eu vou dizer? Tem o Caetano cantando com uma sutileza que é o que realmente a canção pede, né? Essa Noite de Cristal. E a outra canção que ele retomou foi uma música que ele deu para aquela cantora Cel, canção intitulada Pardo, que eu já vou falar daqui a um pouquinho. E ele incluiu nesse disco também uma outra canção que ele tinha apresentado em primeira mão numa live que ele fez, se não me engano, em dezembro do ano passado, uma canção chamada Autoacalanto, que eu também vou falar daqui a pouquinho. E aí então, as outras músicas do disco são todas inéditas e elas mostram, cara, que o Caetano ele continua um compositor instigante, vamos dizer assim, embora eu tenha algumas ressalvas em relação ao disco como um todo, que eu também já vou falar daqui a pouco. Uma dessas ressalvas, cara, é o fato de que, como de costume, o Caetano ele construiu várias letras citando outros artistas, tá? Por exemplo, na faixa título, né, no Meu Coco, ele citou a Nara Leão, a Bethânia, o João Gilberto e a Elis Regina, né, por exemplo. E, na verdade, ao longo de algumas outras faixas, ele cita até ele mesmo. Porque tem trechos, por exemplo, de letras de 2 músicas que ele gravou no passado. Que uma é Irene, de 1969, e a outra é Um Índio, de 1976, né? Então, só que como ele fez isso ao longo do disco inteiro, no caso aqui do Meu Coco, eu achei isso um exagero, cara. Um negócio que me deu um certo bode, né? Toda hora citação de outros artistas, assim. E isso acontece em outras faixas também. Aliás, já que eu falei na faixa título, essa música, ela abre o disco e não é por acaso. Porque nessa música o Caetano, ele envereda mais uma vez pelo samba, mas numa vertente um pouco mais experimental em termos de ritmo, em termos percussivos, vamos dizer assim. E nessa música tem uma linha de sopros que fica serpenteando a canção, tá? De uma maneira, inclusive, muito esquisita, mas muito legal, que combina com a letra, que fala de uma como é que eu vou dizer, de uma atualidade muito esquisita, meio torta, que a gente vive hoje, cara, que é essa coisa de você ficar discutindo até que ponto o Brasil mestiço ele vem sendo respeitado nos dias de hoje, tá? Se você ouvir a música e a letra, você vai entender o que eu tô falando. Aliás, é até legal depois você, inclusive, ouvir o disco, meio que acompanhando o que eu tô falando, para você entender a minha argumentação. E ele faz a mesma coisa, essa de ficar citando outros artistas, ele faz isso numa outra canção chamada Gilgal. Gilgal. Tudo junto, escrito tudo junto, mas é óbvio, né? Você sabe de quem se trata.
E aí ele cita Pixinguinha, Djavan, Milton Nascimento, Jorge Ben e mais um monte de gente. E essa canção, ela tem uma condução rítmica, vamos dizer assim, muito influenciada pelo candomblé. Tá entendendo? Que inclusive me fez lembrar do som de um grupo vocal do passado muito legal, que inclusive é citado na própria letra também, que é os Tincoãs, né? Inclusive, esse disco que você tá vendo aqui, ó, essa foto desse disco que você tá vendo aqui no vídeo, cara, eu tô atrás desse disco há décadas, tá? E como novembro é o mês do meu aniversário, tô aceitando presentes, viu? Né? Os Tincoãs, maravilhoso. Esse é outro papo. Tem uma outra canção nesse disco que tem uma influência, pra mim, muito nítida de música árabe, que é uma canção intitulada Ciclamen do Líbano, tá? E essa música, ela é realçada, essa característica árabe, ela é realçada por um belo arranjo de cordas do Jacques Morellenbaum, que inclusive tem algumas notas desse arranjo de cordas, cara, que de uma certa forma eles flertam com uma... Como é que eu vou chamar? Uma certa atonalidade até. Que inclusive esse arranjo de cordas, ele dá uma tensão para a música que de uma certa forma se opõe se opõe de uma maneira muito interessante à maneira como o Caetano canta essa música. Uma canção bem legal. Tem uma outra música intitulada Não Vou Deixar. E essa música, ela traz uma tentativa do Caetano criar alguma conexão com o mercado popularesco. Que isso é uma coisa também que sempre me incomoda quando o Caetano tenta fazer isso. Só que o que acontece? Essa música, o Caetano, ele pegou um funk carioca e ele disfarçou esse funk carioca com como é que eu vou falar? Ele pegou essa ideia de funk carioca e ele fez um arranjo em que todo mundo toca ali de uma maneira meio elegante. E elegante mesmo, com piano elétrico, com contrabaixo, muito sutil, tem solo de violoncelo, o ritmo é quase minimalista, mas é um funk carioca. Ah, se todo funk carioca soasse desse jeito. E a letra tem um conteúdo político quase explícito, que só quem é muito burro não vai perceber. Lembra quando eu citei no começo do vídeo aquela canção Alto Acalanto, que o Caetano tinha apresentado na live no final do ano passado? Pois é, ela aparece nesse disco e ela é, cara, uma ode linda ao neto dele, o Benjamin. Assim como tem outra canção desse disco chamada Enzo Gabriel, que é claramente uma declaração de um vovô, que no caso é o Caetano, a todos os netinhos, sabe? Netinhos de pele escura, que vão nascer para enfrentar e vencer, eu espero, todas as desigualdades e sociais e os preconceitos eternos aqui no Brasil. Infelizmente isso não vai acabar nunca, cara. E essa canção, cara, ela é muito legal e ela tem ela é pontuada por um acordeon, cara, que soa muito bem essa música. E como todo disco do Caetano, existe um lado romântico nele, que está muito explícito numa música chamada Cobre. Quando você lê a letra da música, você lê a letra é ótimo, né? Quando você
ouve a música ali com a letra, você consegue visualizar uma cena muito legal e romântica, né? Que é o lance da cor da pele de uma pessoa amada em contraste com o reflexo da luz do sol no mar, né? Sabe? Aquele mar do Porto da Barra, lá em Salvador? Pois é. E é curioso porque essa música, ela evoca essa imagem, né? De uma maneira, para mim, uma imagem muito nítida. E essa característica, cara, ela é realçada mais uma vez, cara, por um outro arranjo de cordas muito bom, muito bonito, regido pelo Jacques Morellenbaum. Muito legal. E como sempre eu falo que a sequência das músicas dentro de um álbum é um negócio muito importante, essa canção ela tá perfeitamente encadeada com a música seguinte, que é aquela Pardo, que eu falei a respeito dela no começo do vídeo, que ele tinha dado para Cel gravar, e aí ele pegou de volta para ele. E é uma canção em que fica muito claro que o Caetano Veloso ele jamais vai esquecer as raízes musicais da Bahia, porque ela é uma canção muito bem elaborada. Ela tem também ela é também enriquecida com um arranjo maravilhoso de um músico muito talentoso, injustiçadamente pouco conhecido, que é o maestro, compositor, flautista, saxofonista e falecido recentemente, Letieres Leite. Para você ter uma ideia da diversidade de direções que esse disco tem, que eu também citei no começo desse vídeo, tem até um fado moderno, mas é um fado, chamado Você Você, que é nitidamente inspirado no trabalho de uma cantora portuguesa muito boa, chamada Carminho, que inclusive ela participa dessa música, fazendo um duo com o Caetano. E é curioso porque esse duo, ele consegue ter uma simbiose divertida, porque o Caetano ele canta essa música com o sotaque lusitano. E tem o precioso bandolim do Hamilton de Holanda, que é um instrumentista sensacional, e que ele, com o bandolim, ele tenta emular uma guitarra portuguesa. Soa bem legal. E também nessa música tem várias referências a outros artistas, Ari Barroso, Noel Rosa, Tom Jobim, Chico Buarque e, obviamente, a maior cantora portuguesa de todos os tempos, que foi a Amália Rodrigues. E aí lá no final do disco tem um outro samba chamado Sem Samba Não Dá, e é um samba alegre, mas ele tem uma letra que também tem um cunho político muito forte. E também é mais uma daquelas letras que tem citação de um monte de gente. Você vai ouvir a música aí, lendo a letra, você vai saber o nome desse mundaréu de gente que ele cita. Que é, mais uma vez, uma tentativa do Caetano se aproximar do nicho popularesco de consumo, né? E é uma coisa que sempre me incomoda, porque sempre me soa isso muito falso. Então é mais uma tentativa do Caetano mostrar que ele é um cara antenado no universo popularesco, né? Pois bem, meu amigo, minha amiga, essas então foram as minhas impressões a respeito do mais recente disco do Caetano Veloso, Meu Coco. Aqui nos comentários, deixa aqui as suas opiniões a respeito desse disco. O que você achou? Tá? E não esquece também de visitar a nossa nova loja, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas. Olha que legal essa camiseta, de um outro grande ídolo da música brasileira, baiano também. Tá bom, gente? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e a gente se vê logo mais. Valeu!